Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje é dia 14 de janeiro e o canal está repleto de informações para você. Hoje eu vou falar com você sobre vários pontos, sobre Ibanez, sobre Flávio Dino e sobre como os eventos que aconteceram aqui no Brasil no domingo estão servindo como um espelho para todo o mundo. Fica um pouco mais que eu vou tentar te explicar. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, sou advogado, jurista, e o intuito do nosso canal aqui é analisar de forma imparcial, tá? Não vou pender nem para a direita e nem para a esquerda aqui na análise, mas eu quero que você entenda sobre o que realmente está acontecendo com o Brasil, tá? Sobre o que realmente o Brasil está refletindo no mundo inteiro e como as ações inconsequentes de domingo passado, das invasões dos três poderes, vão impactar o Brasil pelos próximos anos e, quiçá, o mundo também. Tá? Então, peço só a você, se puder, curte, compartilha. Se não é inscrito ainda, se inscreve para estar sempre bem informado. A gente quer trazer uma matéria, um conteúdo sério e de qualidade para você. Mas bora lá que eu sei que você está aqui pela matéria. Vamos lá. Olha essa matéria que foi publicada aqui na revista Isto É, tá bom? Esse é o Emmanuel Macron, tá? Presidente da França. E o título da matéria é: O mundo se une para defender o Brasil dos ataques extremistas. A reinterpretação do título tem que ser: o mundo inteiro assiste à luta entre a esquerda e a direita no Brasil, e a esquerda se une para defender a esquerda do Brasil contra a direita. O fato é esse. O Brasil se tornou um espelho, um real espelho de tudo que está acontecendo para o mundo, sobre tudo que está acontecendo aqui. Quem endossou, quem participou dos atos em Brasília, dos atos de invasão, daqueles atos extremistas, não tem noção e não sabe o mal que fizeram, tanto para o Brasil quanto para a direita como um todo. Vários países, vários, estão usando os argumentos daqueles ataques, tratando toda a direita mundial como terrorista, levando em consideração também os atos que aconteceram lá nos Estados Unidos em 2020. Por quê? O discurso agora é: países, olhem, se vocês deixarem a direita crescer, vão atacar e vão invadir os poderes. Tanto é que alguns ditadores, como por exemplo da Nicarágua, utilizou como argumento o que aconteceu no Brasil para repreender e prender vários opositores lá no país. Também o tema que aconteceu, o que aconteceu aqui no Brasil, reverberou também lá em Portugal. Dá uma olhada. O parlamento Portugal teve uma discussão sobre os atos aqui no Brasil. Ia haver uma nota de repúdio contra a direita brasileira e mundial pelo parlamento de Portugal. Só que um parlamentar de direita, né, considerado aqui na matéria ultradireitista, foi lá e chamou Lula de bandido. Ou seja, ele falou que reconhece a fúria e a revolta do povo brasileiro por ter que encarar um bandido na presidência. E é lógico, o parlamento europeu foi alvo de discussão, de brigas, e ele foi ali repreendido pelas falas. E segundo o presidente do parlamento português, o Brasil é um aliado de Portugal, então de forma alguma ele poderia proferir aquelas palavras em relação ao presidente brasileiro. Tá? Mas por que eu estou chegando até esses pontos aqui com você? É porque hoje o mundo inteiro tem foco nessa luta entre direita e esquerda. E o Brasil é o espelho dessa luta. De um lado, nós temos uma direita que se perdeu. Se perdeu acreditando, né, nos discursos de algumas pessoas que só queriam crescer, sites, canais do YouTube, dentre outros, que agiram de modo extremista e que levaram, inclusive, ao que aconteceu.
Outros não, outros sérios. Existe a direita séria no Brasil. Já por outro lado, a esquerda também está se perdendo. Sobre o revanchismo de agora nós vamos eliminar a direita terrorista, eles estão se perdendo e entrando num regime de censura, um regime ditatorial, um regime onde a liberdade de expressão e o devido processo legal está sendo jogado no lixo no Brasil. Ou seja, os dois lados estão extremos. No Brasil, não é o reflexo de uma direita e o reflexo de uma esquerda moderada. É o reflexo de dois extremos que estão se degladiando entre si. E aqui chama muito a atenção porque a esquerda venceu em todos os sentidos. Venceu nas eleições, venceu nas narrativas, enfim, a esquerda venceu aqui no Brasil. E eu repito a você, a narrativa é, veja, a esquerda que venceu. No seu país, se você não fizer igual, aí a direita vence e vão invadir tudo. Eles vão vencer na marra. Tá vendo o tamanho dessa proporção gigantesca? E hoje, alguns países, a exemplo dos Estados Unidos, que é um país hoje governado por um governo de esquerda, que é o Joe Biden, já alinhado com Lula, vem buscando alinhamentos e uma apaziguação para estabelecer uma hegemonia de esquerda no mundo todo. Olha só, os Estados Unidos pediram eleições livres na Venezuela para se reunir com a oposição. Ou seja, os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos, vou ler um trecho para você. O governo de Joe Biden se reuniu na sexta-feira com membros da oposição venezuelana ao líder Nicolás Maduro para apoiar seu esforço para alcançar eleições livres, informou o chefe da diplomacia dos Estados Unidos para a América Latina, Brian Nichols. A resposta de Maduro foi imediata, porque hoje é nítido a guerra que existe entre Estados Unidos e China na busca do controle econômico mundial. Então, Nicolás Maduro imediatamente já propõe, não, nós queremos sim manter aqui a nossa hegemonia, e o Maduro propôs que o Lula crie um bloco político, e esse bloco político de todos os países da América Latina e caribenhos de esquerda sejam aliados aos irmãos mais velhos, Rússia e China. Ou seja, é um alinhamento de esquerda de todo o bloco econômico, onde Nicolás Maduro ainda tem uma carta na manga para não ser dependente e não deixar que os Estados Unidos influenciem ou deixem ingerência ali dentro da Venezuela. Alguns canais de esquerda simplesmente se omitiram e não quiseram falar sobre o fato de Maduro ter dito. Alguns, inclusive, dizendo que não era bem isso. Entretanto, o Deltan Dallagnol chegou a postar o vídeo do Nicolás Maduro falando e tá nítido e claro. Ele ligou para Lula, ele falou com Lula sobre a ideia de criar o bloco e fez um discurso lá na Assembleia venezuelana. A esquerda fala que Lula não vai embarcar nessa, que não vai entrar nessa, mas há dúvidas, tá? Há dúvidas. Ontem mesmo na Jovem Pan, um comentarista da Jovem Pan falou que não há a menor possibilidade disso acontecer, tá? Mas a grande questão é essa. O Brasil é o reflexo e o espelho do mundo. E os atos ocorridos no Brasil refletem agora a direita como uma direita extremista mundial. Lá nos Estados Unidos foi assim, no Brasil foi assim, e o próximo país, se deixar a direita crescer, vai ser o seu. Então, tomem atitudes que sejam ditatoriais, que sejam violadoras do Estado democrático de direito, para estabelecer a democracia no seu país de esquerda. Esse é o ponto que eu tenho que falar para vocês. Tá? Mas vamos lá. Agora eu vou partir para um outro assunto aqui, já um assunto interno. Há uma crítica muito grande sobre a questão do Flávio Dino no Brasil, se ele sabia ou se ele não sabia dos atos que aconteceriam em Brasília no domingo. E o antagonista traz a seguinte informação. Exclusivo. Dino sabia. Olha só o que o antagonista fala. Em ofício enviado a Ibanez, na véspera de 8 de janeiro, ministro da Justiça e da Segurança Pública cita o risco de ações hostis e danos às sedes dos poderes.
Então, o ministro da Justiça e Segurança Pública citou. O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, estava ciente do risco de ações hostis e danos à sede dos três poderes por parte dos radicais bolsonaristas que tomaram a esplanada dos ministérios no domingo. Vamos lá. Então, aqui diz nítida e claramente que Flávio Dino sabia. Pô, mas o antagonista é um site mais voltado à esquerda, à direita, né? Então, não dá para confiar. Beleza. Vamos trazer aqui o Metrópolis, então. Documento mostra que Dino alertou Ibanez sobre os atos de bolsonaristas. Vamos lá. Um documento obtido pelo Metrópolis mostra que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, alertou o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, sobre as intenções de bolsonaristas atacarem prédios públicos em Brasília durante a manifestação marcada para o último domingo, dia 8. O ofício foi enviado a Ibanez no sábado. No documento, Dino alertou que o movimento teria intenção de promover ações hostis e danos contra os prédios dos ministérios. O deputado Nicolas Ferreira entrou com ação argumentando isso. O Tribunal de Contas da União argumentou igualmente que a ABIN, a Associação Brasileira de Inteligência, Agência Brasileira de Inteligência, explique se eles tinham encaminhado ofício ou não para Dino. Só que não tem mais o que fazer. Os documentos já foram juntados e mostrados pelo próprio Ibanez, que acusou Dino e falou: Lula e Dino sabiam dos ataques e eles foram os grandes responsáveis. Segundo o Ibanez, foi uma grande armação contra eles. Poder 360 também trouxe essa matéria. Leia: alerta enviado por Dino a Ibanez sobre 8 de janeiro. Outra matéria: Lula declarou que reconhece o erro do Múcio sobre os atos, mas que não vai penalizá-lo. Ou seja, é uma justiça imparcial, é uma decisão imparcial do próprio Dino, que está pedindo a cabeça de Ibanez, que já está afastado, ou realmente aqui mostra, sobre o que eu argumentei no início, que a esquerda está se perdendo na busca de um revanchismo e na busca de uma caça às bruxas contra a direita, usando o argumento de alguns de direita que realmente foram extremistas ao invadir o prédio dos três poderes. Tiveram infiltrados? Tiveram. Não podemos negar isso. Mas tiveram pessoas da direita que tiveram acampado, tiveram pessoas que morderam a isca e foram? Tiveram. Exemplo, aqui, ó. Idosa bolsonarista que viralizou quebrando tudo em Brasília. Foi uma senhora que já foi condenada por tráfico, foi uma senhora que já teve muitos problemas com a justiça, e ela se diz de direita e conservadora, sempre esteve lá e foi responsável por uma cena lastimável, onde ela defecou lá no prédio do STF e falou que ia acabar com o ministro do STF. Isso aqui não era um infiltrado, tá? Isso é uma pessoa que se perdeu dentro dos discursos que ocorreram na internet, dentro dos discursos que ocorreram por políticos, dentro de tudo isso que se tornou. E dentro também da revolta que está sentindo por toda a perseguição que a esquerda vem trazendo. Ou seja, não existe aquele assunto de apaziguar o país. Existe uma guerra mesmo, uma guerra de narrativas que está deixando brasileiro irmão contra brasileiro irmão. E Lula prometeu acabar com isso e, na verdade, não está fazendo nada disso. O discurso não é de apaziguamento, é de revanchismo.